E aí, vamos lá? Vamos continuar? Bom, nós falávamos então dessa ambientação dos direitos humanos, para podermos aprofundar na legislação específica da sua matéria. Agora, eu quero te falar um pouquinho sobre os direitos e garantias fundamentais e os direitos humanos fundamentais. E aí eu te digo que eles se confundem. Quando você estuda direito constitucional, você estuda comigo, com os outros professores, você estuda o seguinte: direitos e garantias fundamentais. Direitos e garantias fundamentais. Aí vem um ou outro doutrinador e fala para você o seguinte: quando ele está escrevendo, ele escreve da seguinte forma: direitos fundamentais, né? Direitos fundamentais. Aí ele coloca o seguinte, ó, direitos humanos. Direitos humanos fundamentais. Aí você pode pensar, pô, professor, mas e agora? Embaranou. Por que ele coloca a palavrinha direitos humanos? Porque direitos e garantias fundamentais colocados na Constituição Federal da República Federativa do Brasil, bem como os direitos humanos fundamentais, eles são semelhantes em conteúdo, ou seja, são os mesmos direitos. Pois primeiro o direito surge através dos diversos mecanismos históricos, ele surge através das pessoas, das personalidades, das religiões, dos conceitos filosóficos, dos costumes. Então os direitos vão surgindo. E os primeiros direitos são direitos inerentes à personalidade humana, aos direitos da pessoa humana. Esses direitos, eles são fundamentais do homem. Antes de existir, ele ainda não é posto no papel. Ele apenas existe, as pessoas passam a respeitar aquele direito, mas ele ainda não é posto no papel. A partir do momento em que ele passa a ser posto no papel, ocorre o que nós chamamos de positivação do direito que antes não era positivado. Nesse processo de positivação surgem as primeiras constituições. As primeiras constituições, através de um movimento chamado constitucionalismo, são formadas. Então, as primeiras constituições, elas são formadas através do movimento chamado de constitucionalismo. Aonde que essas constituições vão buscar os primeiros direitos? Elas vão buscar os primeiros direitos nos chamados direitos humanos. Tudo aquilo que defende a dignidade da pessoa humana. E aí cria-se a chamada Constituição. Tá? Essa Constituição, ela vai trazer um rol de direitos. Esse rol de direitos, no caso do Brasil, é chamado de direitos fundamentais. Os primeiros deles, fundamentais. Só que agora ele perde a palavrinha humanos, porque ele deixou de ser apenas internacionalmente considerado, mas passou a existir dentro de um documento formal chamado de Constituição. Essa ideia que está toda no quadro aqui, ela pode ser resumida da seguinte forma: o que são direitos fundamentais? São os mesmos direitos humanos, só que agora colocados dentro da Constituição do meu estado, no caso do Brasil. Então, nos termos da Constituição Federal, nós temos aí, olha só o seu material. Os direitos, olha só, os direitos fundamentais, está aqui no segundo parágrafo, os direitos fundamentais, eles são oriundos dos direitos humanos. Então, para eu entender esses direitos fundamentais, eu tenho que entender a sua identidade com esses direitos humanos. Como que eles foram gerados de forma internacional, tá? E aí, olha só, o professor Alexandre de Moraes falou o seguinte, ó: as diversas civilizações que foram fundidas e suplantadas por pensamentos filosóficos, jurídicos, ideias surgidas como o cristianismo, aqui entre as religiões que eu falei, né? O próprio direito natural. O que fala o direito natural? O direito natural é aquele que foi escrito dizendo que não vamos nos basear na existência de um Deus. O direito natural é aquele que transcende o próprio homem. É aquele que é da inerência, da natureza do homem. Por isso chamado direito natural. Continuando então. Aí eu coloquei também aí, olha só, o professor Alexandre de Moraes falou o seguinte: eles resultam nos chamados direitos humanos fundamentais, tá?
E aí nós falamos aqui aquilo que eu já expliquei aqui no quadro, mas olha só, o mais importante está aqui, ó, nessa parte aqui do material. A expressão direitos humanos é utilizada para externar valores e direitos consagrados em tratados internacionais. No Brasil, a terminologia direitos fundamentais é utilizada no momento em que aquele conjunto de direitos humanos são geradores de um movimento chamado constitucionalismo, assim positivado na nossa Constituição Federal. Tá? Então, portanto, meu aluno, minha aluna, nós temos que tomar cuidado porque algumas bancas de prova vão entender como sinônimas essas expressões, direitos fundamentais e direitos humanos fundamentais. E se ela não estiver te cobrando o conhecimento específico que direitos fundamentais é aquilo que está escrito na Constituição, direitos humanos são os tratados internacionais, todo aquele direito que surge historicamente considerado, se a banca não estiver querendo que você diferencie exatamente isso, ela vai usar os dois termos como sinônimas, como palavras sinônimas, como termos sinônimos, né? E isso está aí no seu material, olha que eu coloquei aí no Fique Ligado. Ó. Fique ligado, apesar de alguns autores entenderem como sinônimas as expressões, e elas são no que tange a sua essência em conteúdo, tá? Os direitos fundamentais são conceituados como decorrentes dos direitos humanos e expressos no nosso texto constitucional, tá? E aí, pegando um pouquinho da história dos direitos e garantias fundamentais, nós temos o primeiro surgimento positivado deles na Magna Carta Inglesa, de 1215. Tá? Um pouquinho aí sobre a Magna Carta Inglesa, convém você saber que a Magna Carta Inglesa ela surge com interesse da burguesia em ter as suas liberdades garantidas. Então o rei chamado Rei João Sem Terra, através de pressão que ele sofria por conta aí da burguesia, né, interesses políticos da burguesia, ele teve que abrir mão de parte daquela imposição estatal. E aí o que o rei João Sem Terra fez? Ele criou a Magna Carta Inglesa no ano de 1215. A partir daí surgem alguns direitos que nós chamaremos de direitos de primeira dimensão, e daqui a pouquinho eu vou explicar isso aqui. Na sequência, nós temos a Revolução Francesa. Olha o que fala aí da Revolução Francesa. Revolução Francesa de 1789. Olha quantos anos depois, né? Lá na Revolução Francesa existe a chamada Declaração dos Direitos do Homem e seu objetivo era priorizar interesses sociais. Então aqui surgem outros interesses que eu vou explicar daqui a pouquinho cada um deles, né? Aí mais para frente, já no século XVIII e XIX, surgem as constituições liberais, que é o período moderno. Toda essa evolução trouxe algumas gerações de direitos e essas gerações de direitos eu quero colocar aqui no quadro para você, para nós fazermos um estudo sistematizado aqui juntos. Vamos lá. Aqui no quadro, o que eu tenho para explicar? Dentro dessa ideia de gerações de direitos, os primeiros direitos que surgiram, nós vamos chamar de direitos de primeira geração. Talvez você já tenha estudado isso em matéria de direito constitucional. Talvez você já tenha ouvido essa explanação na própria matéria de direitos humanos. Talvez um professor de direito administrativo já te falou um pouquinho sobre isso. Mas se você já ouviu, você vai entender como revisão. E você vai ver o quanto é importante para a matéria de direitos humanos. Porque tudo o que você estudou no direito constitucional sobre gerações de direitos ou dimensões de direitos, nada mais era do que direitos humanos, que depois viraram Constituição Federal. Mas na sua origem eles eram direitos humanos. Então, essa chamada primeira geração ou dimensão de direitos, ela surge lá nos primórdios com os primeiros direitos e a sua primeira representação é na Magna Carta Inglesa. Para você não esquecer isso, e para você trazer isso muito bem consolidado na sua memória, você vai lembrar o seguinte, o Estado ele sempre foi muito presente na vida da sociedade. O Estado era tão presente que o imperador, o monarca, não permitia que as pessoas fizessem nada além daquilo que fosse ao bel prazer do imperador. Então, o imperador não tinha nenhuma forma de controle das suas atitudes. A própria vida era retirada ao bel prazer do imperador. Tá. Só que a burguesia começa a fazer pressões econômicas, político-econômicas burguesas no imperador, no rei,
e o rei passou a ceder. Então o que o rei tem que fazer? Ele fala, olha, eu vou deixar vocês fazer, vocês serem felizes. Então surgem os primeiros direitos, que nós vamos chamar aqui as chamadas liberdades básicas. Liberdades iniciais. Então a primeira geração ou dimensão de direitos, são chamadas de liberdades básicas. Por que liberdades básicas? Olha como que eu coloquei isso aí no seu material, dá uma olhada. Busca limites, olha só, a primeira dimensão busca limites à arbitrariedade do Estado, garantindo direitos como propriedade, liberdade, a vida. Então existe uma abstração do Estado, não fazer. São chamados direitos ou liberdades negativas, direito de defesa, defender-se do próprio Estado. Então, esse conteúdo todo que nós trazemos aqui me dá a seguinte ideia. O Estado se abstém. Antes o Estado era muito presente, então o Estado agora ele se abstém. Eu vou dar liberdades para o povo. São chamadas liberdades negativas. Estado, se afaste. Direitos de defesa. Por que direitos de defesa? O povo passa a se defender do Estado, então o Estado se afasta. E assim surge a primeira geração ou dimensão de direitos. Eu faço uma pequena observação, pois já foi cobrado em prova, e é interessante que a gente fale aqui sobre a questão de falar em geração ou dimensão de direitos. Doutrina antiga usava e usa, ainda a expressão geração. Só que geração dá uma ideia de substitutividade, ou seja, uma primeira geração é substituída por uma segunda geração. Só que não é a ideia do direito. O direito aqui ele vai somando. Então a segunda dimensão soma com a primeira. Então eu não posso chamar de geração, por geração dá essa ideia de geração 1, geração 2, parece que eles vão mudando. E não, na verdade eles vão ampliando, vão somando, vão se abraçando todos esses direitos para conseguir defender a sociedade. Então, a doutrina moderna trata do termo como dimensão. A sua prova pode trazer quaisquer umas das duas expressões. As duas estão corretas. A única coisa que você tem que cuidar é que talvez ela fale exatamente o porquê que o termo geração não está tão correto, tá? Eu costumo colocar os dois já nas minhas aulinhas para o aluno bater o olho e saber que as duas formas estão corretas, tá? A menos que a banca queira que você tenha um conhecimento da diferenciação delas, tá? Então nós chamamos aqui nesse momento, nesse período histórico, de Estado liberal. Olha que legal. Estado liberal, está aqui em negrito no seu material. Estado liberal. São os primeiros direitos e garantias fundamentais com o intuito de proteger o indivíduo contra as atrocidades do Estado. O período disso aqui é século XVIII e século XIX. Então coincide aí com as primeiras constituições. Então nós temos aqui as liberdades, o chamado Estado liberal, e o período são os séculos XVIII e XIX. Tá? Séculos XVIII e XIX. Na sequência, nós teremos uma segunda dimensão de direitos. Agora vamos usar só o termo dimensão para ficar melhor, né? Segunda dimensão de direitos. A segunda dimensão de direitos trata agora das chamadas liberdades positivas. Olha que legal. Liberdades, um S aqui, liberdades positivas. Vamos entender a conceituação histórica para que você não fique perdido. Se eu digo que são liberdades positivas, é porque é o seguinte, o Estado no primeiro momento se afasta. Só que o Estado ele se afasta e aí deixa muito tempo correr solto. Quando corre solto, o que as pessoas passam a fazer entre si? Tomar o que é um do outro. Então aquilo que surge lá no começo como propriedade, e agora você pode ter a sua propriedade, porque a primeira dimensão de direitos garantiu um direito elementar, a liberdade de ter uma propriedade, aqui as pessoas passam a tomar uma do outro, porque o Estado sai de perto. Então, se o Estado sai de perto, ele precisa voltar. Quando ele volta, ele busca o quê?
igualdade ou liberdades positivas. Agora eu vou ter uma atuação do Estado. A atuação do Estado é fazer o seguinte, olha, vocês têm liberdade sim, mas a minha atuação positiva é necessária para que vocês possam ter igualdade. Então surgem os direitos de segunda dimensão, que são o que nós chamamos de igualdade. Igualdade. Como que isso aí está no seu material? Vamos lá, como que está no seu material? Acompanha comigo. Segunda dimensão, que é o que nós vamos estudar aqui, e basicamente aquilo que eu já falei, né? Direitos após as primeiras constituições. Notou-se a necessidade de prestações positivas por parte do Estado. E qual que é o nome desse período? Estado chamado Estado Social. Eu estou escrevendo aqui e esse trem está subindo. Vamos corrigir. Então, nós temos o que nós chamamos de liberdades positivas, tá? Prestações positivas. Começou a subir aqui, né? Estado social, tá? Estado social, somando as liberdades até então admitidas. Uma nova dimensão de direitos, visando a igualdade entre os indivíduos. Visando a igualdade entre os indivíduos, tá? O Estado passou a incentivar direitos sociais, culturais e outros relacionados à economia, saúde, à moradia, o próprio direito de greve, né? Assistência social e tal. Bom, você tem que entender aqui e ficar bastante atento que essas liberdades positivas, essas prestações positivas por parte do Estado foi apenas para fazer com que o indivíduo tivesse isonomia entre si e o indivíduo não tomasse mais do outro. E os direitos mais característicos aqui é saúde, bem-estar, também coloca aqui moradia, o próprio direito de greve surge nesse momento e, é claro, o período que isso aconteceu foi final do século XIX, final do século XIX e século XX, tá? Final do século XIX e século XX. Bem fácil, bem simples isso aqui, tá? Na sequência, nós teremos uma próxima dimensão de direitos, que são direitos de terceira dimensão. Direitos de terceira dimensão. Essa terceira dimensão de direitos fala um pouco mais da democracia. E a sua principal característica é isso. Estado democrático. Estado democrático de direito. Qual que é a principal característica do Estado democrático de direito quando surgem esses direitos de terceira dimensão, diferenciando-se do que trouxe na primeira e na segunda dimensão de direitos? Aqui eu falei liberdades. Na sequência, vieram as igualdades. Mas ainda aqui eu não tinha uma participação plena da sociedade no exercício da democracia. Então, a democracia são os direitos relacionados à coletividade, Estado democrático de direito, com maior participação social na vida política daquele território. Então, olha só como que está aí no seu material, veja bem. Trata-se de um Estado chamado Estado democrático de direito. Estado democrático de direito, democracia, Estado democrático de direito. Surgimento de direitos relacionados à coletividade, fraternidade, solidariedade. Dentre eles, meio ambiente ecologicamente equilibrado, progresso, o homem passa a ser visto como integrante e parte essencial de uma coletividade. Século XX e século XXI. Então, meu aluno, minha aluna, o principal direito que você precisa lembrar, os principais direitos aqui, e você vai anotar, vai frisar no seu material, é aquilo que é relacionado à solidariedade mais fraternidade. Isso aqui vem de século XX, século XXI,
século XX, século XXI, até a modernidade são esses direitos. Por exemplo, os direitos relacionados a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, tá? Bem simples também isso aqui. Aí nós falamos também de uma quarta, de uma quinta dimensão de direitos. E aí a doutrina já diverge um pouco. Eu vou falar aqui aquilo que pode ser cobrado na prova. Esses direitos fundamentais são chamados direitos humanos fundamentais. Sobre a quarta dimensão de direitos, nós vamos colocar aqui quarta dimensão de direitos, né? Dimensão de direitos, que veio somar com essa ideia, tá aí no seu material. Olha só que interessante. Quarta dimensão são os direitos relacionados à tecnologia. Era pós-modernidade. Tá? E aqui nós temos alguns pontos importantíssimos. Dentre eles, de tudo aquilo que é relacionado aos direitos inerentes aí, vamos trocar a cor aqui, direitos inerentes à tecnologia, eu não tenho certeza se está no seu material, mas vamos elencar alguns direitos aqui para a gente poder lembrar. Direitos relacionados à internet, né? O que mais? Mudança de sexo. Mudança de sexo. O que mais? Direitos relacionados a genoma, a genética, a própria construção. Aqui nós temos tudo aquilo que foi regulamentado quanto à criação de cópia de um ser do outro, agora me falhou a palavra, mas tudo aquilo que é relacionado então à tecnologia, tá? Nessa quarta dimensão de direitos, nós temos também alguns conhecimentos relacionados aí, olha só como é que está no seu material. Tutela diferenciada quanto a determinados grupos sociais. Essa tutela diferenciada, e aqui sai um pouco da ideia de tecnologia, mas essa tutela diferenciada vai trazer para mim direitos das crianças, adolescentes, idosos, mulheres. Então, essas minorias possuem tutela diferenciada. Por possuir uma tutela diferenciada, dentre outros aqui, por exemplo, aquilo que é relacionado à cota para concurso público, tanto para deficientes quanto para os afrodescendentes. Então, todos esses direitos relacionados a tutelas diferenciadas, eu vou diferenciar essas pessoas aqui por conta de características elementares, essas tutelas são direitos de quarta dimensão. Agora você vai lembrar para sempre que a quarta dimensão é tudo aquilo que for relacionado à tecnologia, bem como às tutelas diferenciadas. E, finalmente, doutrina já vem falando da quinta dimensão de direitos. Eu não vou colocar aqui no quadro, você vai anotar no seu material, já tem no material, mas eu quero que você sublinhe. Abra sua tela e observe o que está escrito aí. Nós temos os direitos relacionados à paz mundial. Direito relacionado à paz mundial. Como que surge essa ideia aí da quinta dimensão de direitos? Isso é exatamente por conta do terrorismo. O terrorismo que vem assombrando, vem aterrorizando a sociedade moderna, a sociedade pós-moderna, ele tem se relacionado aí uma leva de direitos que vem aí atacar com veemência os atos de terrorismo, né? Punindo com penas severas, tendo organizações e organismos e reuniões internacionais especificamente para proteger as pessoas dos terroristas. Então todo esse movimento internacional vem gerando direitos, e esses direitos são relacionados aí à chamada paz mundial, que são os direitos de quinta dimensão, tá? Bastante atenção nisso aí, pois é um ponto crucial, muito importante para a sua aulinha. Paulo Bonavides é quem define essa questão da quinta dimensão de direitos. Paulo Bonavides, tá? Eu preciso falar um pouco ainda sobre algumas garantias relacionadas aí aos direitos fundamentais. Quando você tem na sua Constituição os chamados direitos e garantias fundamentais, você tem que ficar atento que garantia é diferente de direito. Mas isso lá para a sua Constituição. Porém, para os direitos humanos também haverão garantias
para fazer com que aquele direito possa ser empregado, possa ser executado. Então vamos lá, analisa comigo. Existe um direito humano, por exemplo, o direito à liberdade de locomoção, que é o seu direito de ir e vir. Mas se por acaso você for preso arbitrariamente ou uma prisão ilegal, você tem um remédio constitucional, um remédio que vem lá dos direitos humanos também. Esse remédio é chamado de habeas corpus. O habeas corpus nada mais é do que uma garantia para fazer com que você que teve um direito lesado, um direito fundamental lesado, possa fazer satisfeito, ver fazer satisfeito o seu direito. Então, garantia se diferencia do direito nesse aspecto. O direito é o direito materialmente considerado e a garantia é a forma de fazer satisfazer esse direito, tá bom? A gente faz mais uma pausa aqui e voltamos daqui a pouquinho.